Boa noite, eu sou o Dr. Rui Mercúrio, estou aqui na Vibe Mundial, junto com vocês para celebrarmos saúde, que é o maior bem que um ser humano pode conseguir. Eu cuido dos destinos de uma clínica médica que cuida de transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Ou seja, as doenças do nosso esqueleto no sentido amplo. O nosso esqueleto é muito importante. Nele estão contidos todos os nossos órgãos, na cavidade torácica e na cavidade abdominal. Além do que, o nosso esqueleto nos dá o sentido da postura, da expressão corporal, permite os nossos movimentos, as nossas movimentações, para cima e para baixo, subindo ou descendo uma escada, atravessando uma rua correndo, competindo numa Olimpíada, enfim. Esse é o nosso esqueleto, muito importante. Ele é verdadeiramente o nosso eu físico. Muito bem, mas, os transtornos musculoesqueléticos têm dois acentos principais, eu sempre repito, que é dor e incapacidade física. O que leva o paciente à minha clínica, em geral, o sintoma de dor. Por isso, eu diria que, a rigor, a minha clínica é uma clínica de dor, porque quem lá vai, em geral, tem 1, 2, 5, 10, 15 dores, entende? Porque mais de 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem de transtornos musculoesqueléticos. E quanto maior é a expectativa de vida das populações, maior a incidência de transtornos musculoesqueléticos. Entendeu? Mas, a pedidos, nós somos movidos, as nossas jornadas são movidas a perguntas, questões, dúvidas de nossos ouvintes, pacientes e dos seguidores das nossas jornadas, aqui presentes na Vibe Mundial, toda quinta-feira, próximo de 18 horas. Muito bem, mas atendendo aos apelos de alguns pacientes e ouvintes, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre os transtornos musculoesqueléticos que competem aos joelhos, aos nossos joelhos, entendeu? Então, os joelhos são a nossa articulação por excelência, mas os joelhos têm apenas 2 movimentos permitidos na prática, que é a flexão e a extensão. Não é? Quando há um movimento diferente desse, por exemplo, numa torção, o joelho sofre consequências, entende? E faz um problema chamado entorse do joelho. O entorse do joelho é forçar o joelho numa situação de torção que é contra a sua natureza, que é flexo-extensão. Entenderam? Além do que, o joelho tem 2 articulações a rigor. Uma articulação de carga, que é femorotibial, entende? Que é do osso, da extremidade distal do osso fêmur à extremidade proximal do osso tíbia, onde estão inseridos 2 meniscos, que são sistemas de fibrocartilagem que estabilizam o movimento articular em forma de meia-lua, um de cada lado. Um menisco medial, que é o mais interno, e um menisco lateral, que é o mais externo. Então, toda essa estrutura, essa anatomia, tem como fisiologia a flexo-extensão. Entende? A flexo-extensão. Quando se pede ao joelho um movimento diferente desse, pode esse movimento causar uma lesão. O que é mais simples é o entorse. Muitas vezes, há uma distensão de ligamentos. Os joelhos têm ligamentos importantes. Um ligamento interno, o colateral interno, medial,
E o ligamento externo, colateral, lateral. E dois ligamentos cruzados dentro do joelho. Entende? Esses ligamentos facilmente são lesados nos exageros dos movimentos de flexo e extensão, ou mesmo forçando o joelho para uma situação de torção. Entende? Além do que, nós temos que entender que o nosso joelho suporta a nossa carga, o nosso peso. E não pensa que esse peso é dividido entre os dois joelhos, não. Cada joelho suporta toda a nossa carga. Quando você dá um passo, você joga a tua carga para um joelho só. Tira a perna de trás e põe para frente, para dar o passo. Nesse momento, você transfere a sua carga para um joelho só. Entende? Então, é uma pura ilusão imaginar que a nossa carga é dividida entre os joelhos. Não. Cada joelho suporta a mesma carga. E tem mais, vejam vocês. Se vocês sobem uma escada, não é? Correndo, por exemplo, a sobrecarga nos joelhos é muito grande. É muito grande. A sobrecarga é muito maior. Entende? É muito maior. Quando você desce uma escada também. Além do que, os joelhos não têm amortecedores. Então, eles sofrem também com as nossas atividades de impacto, ou grande impacto. Entendeu? Então, há sempre um sofrimento dos joelhos facilmente vulneráveis a impactos, choques, traumatismos, torções. Entendeu? Já visto os atletas. Né? Toda hora você vê os atletas, né? Tratando de joelho, com problema de joelho. Entende? Certo? O joelho também é uma articulação selada. O que quer dizer isso? Ele é envolto numa membrana chamada sinovial. A membrana sinovial. Entende? As cartilagens são pobres ou zero de irrigação sanguínea. Entende? E as células cartilaginosas são nutridas, vitalizadas com o líquido sinovial produzido por essa membrana sinovial, que secreta esse líquido, que é mais uma gelatina, uma espécie de gelatina transparente ou translúcida, né, para dentro dos joelhos. Entende? Isso diminui o atrito. Entende? Favorece o movimento dos joelhos. Entende? A produção desse líquido diminui com a idade, com o avançar do tempo. E a natureza foi muito cruel com as mulheres. Muito antes, esse líquido acaba diminuindo muito depois da menopausa, o que maltrata os joelhos porque aumenta o atrito. Todo movimento gera atrito. Todo atrito gera desgaste. Agora vejam vocês, por incrível que pareça, a cartilagem é como a pele. A nossa pele descama todos os dias. E pele nova vem de dentro para fora. Então, a pele que você tem hoje não é a mesma pele que você tinha no ano passado. Porque há um processo de descamação e pele nova vem de dentro para fora. Cartilagem é a mesma coisa. Entende? Independente da idade, se forma cartilagem nova. Agora, vejam vocês. A velocidade de reposição da cartilagem tem que repor o que o atrito gastou. Mas, às vezes, a velocidade de desgaste é maior do que a produção de cartilagem. Porque o líquido sinovial está muito pobre, a lubrificação está muito pobre. E estabelece uma das coisas mais comuns da idade avançada, que é a artrose de joelho. O desgaste dos meniscos, entende? E um trágico acontecimento pode ocorrer, o desalinhamento das pernas, que se desalinham em X, chamado genu valgum, ou se desalinham em arco, né? Em arco, ou perna de cowboy, chamado genu varum, entende? Mas isso é um processo degenerativo. Se você imaginar o joelho em duas metades, uma interna e uma externa, se degenera mais o menisco lateral, não é?
a perna se desvia em X. E muitas vezes, um desvio no membro inferior esquerdo é diferente do membro direito. Entende? Do membro inferior direito. E isso estabelece um desnível da bacia. E desnivelando a bacia, leva junto a coluna, formando uma escoliose. Entende? Então, nosso joelho é muito precioso. É muito importante. Muito importante. Entende? E os tratamentos para o joelho, não é? Para um joelho doente, para um joelho gasto, para um joelho lesado, entende? O joelho pode ser sede de transtornos graves, por exemplo, fraturas. Fraturas articulares, fraturas cominutivas em vários fragmentos. Entenderam? Luxações, entende? Luxações. Além do que, o joelho tem uma articulação que não é propriamente de carga, que é a articulação patelofemoral, entende? Nós temos um osso sesamoide, que é o maior sesamoide do corpo. O que é um sesamoide? O sesamoide é um osso dentro de um tendão, entendeu? Dentro de um tendão muscular. A rótula é o maior sesamoide que nós temos. Ela é uma articulação femoropatelar, que a rótula atualmente se chama patela, não é? E a patela desliza, por exemplo, se você sobe e desce uma escada, não é? Flete e alonga seu membro inferior, não é? A patela sobe e desce num movimento de subida e descida. Então, existem dois níveis de atrito, né? A articulação principal de carga e a articulação patelofemoral, entendeu? Que é uma articulação de alavancagem, entendeu? Para que o movimento do músculo, entende? Tenha um ponto de escora para produzir o movimento de flexão ou de extensão, não é? Então, vejam vocês, quantas vezes vocês podem, ou quantas vezes vocês movimentam esse joelho durante o dia, né? No seu dia a dia, por mais estático que seja a sua função, né? Mas você fica movimentando o joelho o tempo todo. É o sobe e levanta da cadeira, entendeu? É o dirigir o carro, é o pegar o elevador, é subir as escadas, enfim. Você movimenta esse joelho todos os dias, entende? Então, vejam bem, vamos imaginar o joelho de um atleta que está competindo numa Olimpíada, entendeu? Ele tem atrito, todo movimento gera atrito. O atrito é igual desgaste, entendeu? Mas o que acontece com a engrenagem do seu automóvel? Em geral, as engrenagens dos carros são lubrificadas, são engraxadas. Para quê? Para diminuir o atrito, para prolongar a vida útil, não é? Da engrenagem. O câmbio dos carros trabalha em banho de óleo lubrificante, entende? Para quê? Para evitar o atrito, para diminuir o atrito, para prolongar a vida útil do sistema chamado câmbio de marchas. Entenderam? Então, a mesma coisa. As articulações também têm que ter uma lubrificação. E a lubrificação natural das articulações é o líquido sinovial. Às vezes, por conta de uma lesão, esse líquido sinovial se produz em excesso, formando o que se chama um derrame articular, né? É o que o vulgo chama de água no joelho, entendeu? Muitas vezes, esse derrame é hemorrágico, ou seja, ele tem grande componente de sangue. E esse derrame, ele distende a parede do joelho, a membrana sinovial e tudo, tornando um quadro muito doloroso. E o joelho engrossa, forma um inchaço, um edema, entende? Muitas vezes, nós médicos somos obrigados a fazer uma punção, né? Colocar uma agulha e esvaziar esse derrame, entende? Para aliviar a dor do paciente, entende? E, vejam vocês, as lesões do joelho, o melhor remédio para lesão de joelho se chama imobilização. Ou seja, você cancela o movimento de flexo-extensão e você favorece para que o joelho sofra um processo
de autocura. Ele mesmo se cura, entende? Mas, se é uma lesão muito importante, não é? Às vezes isso não pode recuperar a saúde do joelho. Entende? E muitas vezes é necessário um tratamento cirúrgico para o joelho, né? Movimento cirúrgico. Quando há um entorse de joelho, o que acontece? Ele é mal tratado, produz no joelho um quadro clínico chamado instabilidade articular. É o joelho que joga, o joelho que fica estalando, o joelho que sai do lugar. A pessoa diz, ó, eu tenho pessoa que saiu do lugar. Entendeu? Ele desarticula. É uma subluxação, entende? Favorece a subluxação. É idem a rótula, né? A patela, entende? Se o joelho começa a se desviar em valgo ou em varum, a patela ela sofre um processo de medialização ou de lateralização. E como ela corre num trilho, ela pode luxar, sai fora, entendeu? Ou então as patelas perdem o alinhamento natural delas. E disse às vezes patelas estrábicas, porque uma olha para um lado e outra olha para o outro lado. Elas não olham para frente, entendeu? Então, todas essas lesões, microlesões ou lesões maiores ou fraturas, maltratam muito o joelho, entende? Vocês veem quando um atleta sofre com problema de joelho, como é difícil a sua recuperação, né? Como é difícil a recuperação, entende? E também, não é? Hoje em dia se faz muito o que se chama de um processo de colocar uma sonda dentro do joelho, né? Uma situação chamada artroscopia, que o cirurgião, ao invés de fazer uma incisão no joelho, um corte no joelho, para expor a parte interna do joelho, ele introduz uma sonda, que é a artroscopia, e opera um joelho através de um monitor de televisão, entende? Vendo essa sonda, que ela manda imagens para o cirurgião de dentro do joelho, entendeu? De dentro do joelho. Então, muitas cirurgias de joelho hoje, né, recebem esse procedimento, aliás, muito bom, chamado artroscopia, que é olhar dentro da articulação do joelho, entendeu? E algumas cirurgias podem ser feitas através de processo artroscópico, né? Por exemplo, em fissuras do menisco, da cartilagem menisco, não é? O menisco são duas cartilagens em forma de meia-lua, intrometidas na articulação do joelho, que dão estabilidade ao movimento articular. E muitas vezes, por mau uso, não é? Torções, etc., o menisco sofre fissuras. E o cirurgião pode até fazer recomposição do menisco, porque a menissectomia, ou a retirada dos meniscos, é uma mutilação. É uma cirurgia que jamais deve ser feita, entende? A retirada de menisco, porque eles fazem muita falta no movimento articular, favorecendo instabilidade. E a instabilidade favorece muito mais maiores lesões, entende? Mas o grande contingente de joelhos que chegam em minha clínica é artrose de joelho, entende? Artrose é diferente de artrite, né? Artrite é um processo da esfera de natureza tipo reumática. Artrose não. Artrose é um processo degenerativo, entende? A cartilagem se degenera, prejudicando muito a articulação do joelho e o movimento articular, tornando esse movimento muito doloroso. Muita dor, com muita dor, prejudicando a flexoextensão, prejudicando a movimentação, impedindo que o paciente se ajoelhe, se agache no chão, entende? Então, em nossa clínica, entende? O grande contingente de pacientes que lá chegam com problema de joelho é artrose. Artrose é um processo degenerativo articular. Vejam vocês. Eu disse aqui que a qualquer tempo da nossa vida se forma cartilagem.
entende? Mas a rigidez, a saúde da cartilagem é dada pela produção de líquido sinovial, entende? Pela produção de líquido sinovial. Porque o líquido sinovial não só lubrifica a articulação e nutre as células cartilaginosas, como ele também estimula, não é? Estimula a vivacidade dessa articulação. Ele estimula a rigidez, a saúde do joelho, entende? Então, faltou o líquido sinovial, a articulação começa a degenerar. Por quê? Porque a velocidade de desgaste é maior que a velocidade de reposição de cartilagem e de líquido sinovial. Então, entende? Então, acontece um desgaste muito importante, entende? E é de difícil, às vezes, recuperação. Hoje em dia, existem alguns processos que evitam esse desgaste, dão um grande alívio. Nós praticamos na clínica um procedimento bem atual chamado viscosuplementação. A grosso modo, seria injetar colágeno ou cartilagem na articulação do joelho. Entenderam? Colágeno na articulação do joelho. Ou um ácido chamado ácido hialurônico, que é um componente da nossa cartilagem. Entenderam? Isso é um procedimento muito bom, de bons resultados, desde que o desgaste não esteja num grau muito avançado. Entendeu? O desgaste esteja num grau muito avançado. E, finalmente, quando o joelho está irrecuperável mesmo, tem-se o recurso das próteses, a artroplastia de joelho, as próteses ortopédicas, que substituem o joelho por próteses com plástico e metal. Entende? Embora a cirurgia é uma cirurgia bem atual, entende? Ela tem muitas contraindicações. E nem sempre o sucesso dessa artroplastia atende todas as esperanças do doente de joelho. Mas é um procedimento hoje bastante frequente no centro cirúrgico. Enfim, a grosso modo, né, por cima, falei sobre vários problemas de joelho. Entende? O nosso tempo aqui está se esgotando, já recebi sinal que tenho que parar de falar. Então, queria dizer a vocês que estou de consultório em novo endereço, na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, bem próximo do estádio do Morumbi e próximo ao Hospital Albert Einstein. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. O meu telefone particular é o 97082 8015. Por onde chegam as perguntas, também por mensagem no WhatsApp. 11 97082 8015. Muito obrigado por toda essa atenção. Espero que tenham aprendido muito sobre joelhos hoje. Convido-os para a minha próxima palestra, na próxima quinta-feira aqui, na Vibe Mundial, nas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Desejo a todos vocês muita saúde. Por causa disso, vocês podem ser muito felizes. Até a próxima.